Nós terminamos o último culto, semana passada, o último culto do ano, e a palavra que nós falamos foi que está na hora de deixar os mortos enterrarem os seus mortos, que chega um momento em que a gente precisa soltar, a gente precisa abandonar aquilo que ficou para trás, que aconteceu, que é legítimo, que tem a sua validade, mas que a gente não pode mais carregar para sempre. Aquela dor, aquela mágoa, aquela perda, aquele luto, aquela dificuldade, aquilo que aconteceu há tantos anos atrás e que rouba o nosso discipulado em Jesus, que rouba a nossa alegria, que pode roubar a nossa eternidade, porque aconteceu algo lá atrás, em 1900 e pouco, e que me atinge até hoje, me fazendo com que eu me distancie daquilo que Deus tem para mim. Uma palavra que parece um tanto dura quando a gente vê Jesus falando, olha, deixe que eu enterre primeiro meu pai. Jesus fala assim, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Mas a gente compreendeu no domingo passado que o que Jesus propõe é uma vida de libertação. E que chega uma hora que a dor, o problema, a mágoa, a tragédia, ela tem que ter um fim na nossa vida. A gente não pode perpetuar isso usando como desculpa, usando como justificativa para não viver aquilo que Jesus está propondo para a gente, que é o discipulado e o reino de Deus. E nesse primeiro culto do ano eu queria dar sequência a essa mensagem, porque ao mesmo tempo que você precisa deixar aquilo que é lixo, aquilo que é mal, aquilo que tem te prendido, te amarrado, te feito sofrer, que te impede de correr a carreira que está proposta, de andar com Jesus. Ao mesmo tempo é importante que você permita que Jesus mude você, que Jesus transforme a sua vida. A gente sempre precisa entender uma coisa: todo o lixo que tem na nossa casa, todo o lixo, o lixo da pia, o lixo do banheiro, o lixo que fica lá fora, o lixo do escritório, todo lixo carrega algo que um dia foi útil. Vocês concordam comigo ou não? Ninguém compra lixo. Não vou comprar lixo, não. É a casca de banana, que um dia foi uma banana e eu comi aquela banana e sobrou a casca. É o resto do feijão e arroz. É o pedaço da gordura da carne que eu não comi. É o brinquedo que quebrou. É o papel higiênico que eu usei. É a fralda do nenê que eu usei. Tudo foi útil. A gente comprou, a gente ganhou, a gente usou, gastou, quebrou. O problema é que se a gente fica acumulando algo só porque foi útil, a nossa casa começa a virar um antro de rato, de mosca, de lixo, porque a gente precisa descartar. E nós temos essa dificuldade na nossa vida de descartar coisas que talvez um dia foram úteis, talvez um dia foram importantes, mas está na hora da gente jogar fora, porque apodreceu, porque gastou, porque quebrou, porque tem coisa melhor, porque tem algo novo no mercado que vai suprir a nossa necessidade melhor do que a diferença da chave de fenda, que nos foi muito útil para parafusadeira elétrica, não é ou não? Uma coisa é você ficar lá, aqui outra coisa é você acabou o serviço. Estava conversando com um amigo meu que é marceneiro, ele falou, não, às vezes ele faz armários embutidos, planejados, ele falou assim, às vezes o que eu demorava 2 dias para instalar, eu estou instalando numa tarde, é muito rápido. Por quê? Porque tem algo melhor. Mas a gente tem a dificuldade de desapegar, a gente tem dificuldade de mudar, e pior, nós temos dificuldade de mudar, não é do bom para o ruim, é do ruim para o bom. A gente não sabe disso, mas a gente tem uma dificuldade absurda de mudar do ruim para o bom. E por isso que é importante a gente deixar Jesus nos mudar. Então a gente larga o lixo, a gente joga fora, a gente desiste de carregar aquilo que está nos fazendo mal, mas é importante que na sequência desse processo a gente permita que Jesus mude o nosso coração. E na Bíblia tem um acontecimento que é muito importante, mas a gente não percebe. Por quê? Eu queria que você entendesse algo. Nós somos um país intelectualmente pobre, vivendo
numa era totalmente superficial. Então, assim, nada pra gente aqui no Brasil tem muito valor. A gente não tem cultura, não tem tradição, não tem coisas que são importantes para nós. A gente faz as coisas porque acha bonito, porque acha legal, porque alguém vai achar bonito, porque é legal, porque está na moda ou porque é barato. Basicamente, a nossa vida ela é guiada por essas coisas. Então, quando a gente vê algumas coisas na Bíblia, a gente não faz muito sentido para a gente. Por exemplo, como nós escolhemos os nomes dos nossos filhos? Como que a gente escolhe o nome dos nossos filhos? Na moda, porque eu acho bonito, né? Por que seu filho chama Enzo Albertini Valentin, né? Se seu pai é cearense e sua mãe é baiana, mas é porque é bonito, porque é o nome de um ator, porque eu gosto da Bruna Marquezine, porque o nome está na moda. A gente escolhe assim, porque a gente tem um problema nisso? Não tem. Mas quando a gente vai para algumas culturas em que a tradição é muito forte, a gente perde algumas coisas. E na Bíblia, nós encontramos algumas vezes uma mudança de nome das pessoas. Por quê? Porque na Bíblia, naquele contexto, os nomes eles têm a ver com personalidade, eles têm a ver com família, ou têm a ver com missão. Então, por exemplo, eu agora não vou me chamar mais bem-aventurada, mas eu vou me chamar amargurada. A pessoa mudava o seu nome porque a partir de hoje eu não serei mais feliz. Meu nome será amargurado. A gente vê na Bíblia, a gente não faz muito sentido, porque seria a mesma coisa eu chegar aqui e falar assim: olha pessoal, mudei meu nome, a partir de hoje eu não me chamo mais Denis, eu vou me chamar Robinson. Tipo, você fala assim, maluco, né? Não tem nada a ver, vai chamar Robson, porque eu acho bonito. Mas quando isso acontece na Bíblia, é porque Deus está mudando o significado, Deus está mudando a identidade, Deus está mudando a história daquela pessoa. Então a gente vê isso algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, Abrão, que significava pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. E aí nós sabemos que através de Abraão nasceu Isaac, e nasceu então todo o povo de Israel. E aí a gente sabe que ele se transforma o pai de muitas nações. Sarai, né, que era a mulher de Abraão, que era como se fosse a minha autoridade, era a minha princesa, era algo pessoal. E ela se transforma então em Sara, significa soberana. Por quê? Porque ela seria a mãe de muitas nações. Então tem a ver com aquilo que Deus faria através de Israel. Jacó, que ele era um enganador, Jacó era um mentiroso, Jacó era usurpador. Ele foi transformado para Israel, né? Que é aquele que luta com Deus, mas aquele que persevera com Deus, aquele que luta com Deus até ser abençoado, aquele que não larga de Deus até que Deus mude a sua sorte. Então é uma transformação de personalidade, de mente, de pensamento. Oséias, né, que isso aqui inclusive aprendi fazendo essa pregação, porque isso eu não sabia. Oséias significa salvação, e o nome dele foi mudado para Josué, que significa o Senhor é a salvação. Não sou eu a salvação, é o Senhor que é a salvação. E o último e o principal de todos, Simão, que era aquele que ouve, aquele que recebia, aquele que escuta, e ele é transformado em pedra, em rocha, em Cefas. É a transformação que Jesus fez na vida dele. Então, quando a gente olha essas coisas, não faz muito sentido para nós, porque para a gente nome é nome, né? Por exemplo, até hoje eu não sei o nome do P, porque muito tempo achei que era Pedro. Não é. Como que é seu nome? Claudinei. Eu sabia, esqueci, é verdade, Claudinei. Eu trabalhei com um cara e todo mundo chamava ele de Seu Du. Ou Seu Du, Seu Du, Seu Du pra cá, Seu Du pra cá. Se você chama o homem de Seu Du, qual que é o nome dele? Eduardo. E o nome dele era Janderson.
Pra gente nome é isso, tipo, não significa nada assim, é bonito, não é? A gente usa apelido, a gente não sabe. Mas aqui os nomes têm contexto, eles têm identidade, eles dizem alguma coisa, eles querem dizer alguma coisa. E aí Jesus ele entra então na vida de Pedro e ele muda o nome de Pedro, daquele que seria uma das principais figuras de transformação do evangelho no mundo. Isso está lá em João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João, aqui é o João Batista, tá? Seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Então, aqui acontece algo muito interessante, né? Jesus aqui ainda não era famoso, ele não era conhecido, ele estava começando a sua jornada, o seu ministério, e João Batista dava testemunho de Jesus. Então João Batista era o famoso, João Batista era conhecido, as multidões iam até João Batista, e João Batista exortava e batizava, e João Batista batia de frente com os fariseus, e as pessoas falavam: João, o que eu faço para ser salvo? E ele falava: você que é soldado, pare de extorquir as pessoas, se contente com o seu soldo. Você que tem 2 capas, dá uma para quem tem frio. Você que tem 2 pratos de comida, dá um para quem tem fome. Se arrependam das suas maldades. E João era aquele cara então que as multidões ficavam oriçadas para escutar o que João estava falando, porque ele era diferente dos fariseus. E de repente Jesus aparece e João olha e fala assim: eu não sou o Messias, eu nunca falei para vocês que eu era o Messias, eu nunca falei para ele que era o Redentor, eu vim preparar o caminho dele, e aquele que me enviou para pregar no deserto disse: aquele que você vir descer o Espírito Santo como pomba, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. E ele olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João começa a dar testemunho de Jesus: era dele que eu falava, ele é maior que eu, ele é mais importante que eu. E aí os meninos da futrica, né, já falavam assim: olha João, sabe aquele cara lá que você fica falando, ele está batizando as pessoas e as pessoas estão indo atrás dele, né? Tipo assim, o ministério dele está crescendo e o nosso não, ele está roubando nossos discípulos. Aí João chega e fala assim: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Que vocês têm que entender que eu sou amigo do noivo. Eu vim para a festa, eu estou feliz, mas a noiva é do noivo. E eu só vim aqui preparar vocês para entrarem no caminho de Deus, para receberem o reino de Deus. Então João sempre apontava para Jesus. E nessa 2 discípulos viram Jesus e começaram a seguir Jesus, e um deles era André. E depois de conversar com Jesus e ficar com Jesus, André foi falar com o irmão dele. Fala: Simão, achamos o Messias. Nós achamos o Salvador de Israel, nós achamos o Cristo. E aí Simão foi com André, e quando ele chega então no encontro com Jesus, a primeira coisa que Jesus fala assim: você é Simão, você é filho de João, mas você será chamado Cefas, significa Pedro. Sem conhecer Simão, sem ter estado com ele, Jesus fala assim: sobre a sua vida há um decreto, sobre a sua vida há um propósito, sobre a sua vida há uma promessa. Você é filho de João, eu sei quem você é, mas você será Pedro, aquele que será uma rocha em que a igreja será edificada. No primeiro contato, sem João ter feito absolutamente nada. E aí, eu quero reforçar isso aqui para você: mudança de nome significa mudança de identidade. Nesse momento,
Jesus estava mudando a identidade de Simão. Ele não seria mais aquela pessoa. Jesus começava um projeto de transformação na vida de Pedro e que através da vida de Pedro atingiria todas as pessoas do mundo, inclusive eu e você. Vamos lá. O que isso quer dizer? Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, isso é, Pedro. Tem 3 coisas interessantes aqui que a gente precisa entender. Primeira coisa, quando ele fala assim, você é filho de João, Jesus quer dizer assim, eu conheço a sua história, eu sei quem você é, eu conheço a sua família, eu sei os problemas da sua família, eu sei o seu histórico familiar, eu sei da onde você vem. Eu não estou escolhendo você porque eu não sei quem você é, eu não sei de onde você veio, mas você me serve bem num propósito, você parece ser adequado para essa missão, então eu vou escolher você para estar comigo. Não, Jesus estava falando assim, eu sei que você é o filho de João, eu sei que eu conheço a sua história. E aí, sabendo da história, Jesus ele faz uma outra afirmação, eu sei quem você é. E Pedro, ele estava muito distante de ser alguém para ser seguido. A gente concorda com isso, né? Porque se a gente fosse católico, Pedro seria o padroeiro da nossa igreja, não é? Porque ele era inconstante, ele era bravo, ele tinha fé, ele duvidava, ele era um cara enrolado. Pedro é a personificação do crente. E Jesus olhou para ele e falou assim, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. E aí ele termina falando assim, e eu sei quem eu vou fazer você se tornar. Muitas vezes quando nós começamos a entender Jesus, aprender Jesus, quando nós começamos a ter o encontro de Jesus, nós temos algo muito errado na nossa mente e no nosso coração. Nós queremos disfarçar quem a gente é, para que Jesus nos aceite, para que a gente tenha uma chance de ser transformado. E sabe o que eu queria que você entendesse nessa manhã? Que Jesus conhece o seu histórico familiar. Ele sabe a bagunça que é a sua família. Ele sabe. Ele sabe da bagunça que você veio. Eu quero falar outra coisa, que Jesus conhece você. E Ele sabe que você não é santo. Talvez você nem seja flor que se cheire. Mas Ele conhece você. E talvez a revelação mais importante que nós temos que ter é que, independente da história da minha família ou de quem eu sou, quando Jesus olha para mim, Ele olha para você, Ele olha e Ele fala assim, eu sei quem eu farei você se tornar. Eu vou mudar a sua identidade. Porque talvez nessas 2 coisas aqui são as prisões onde muitas vezes a gente se prende. Todos nós temos um histórico familiar, todos nós. E todas as famílias, de modo geral, elas transmitem coisas boas e coisas ruins. Todas. Algumas mais boas, algumas mais ruins. Mas de uma maneira geral, nós carregamos o histórico da nossa família. E muitas vezes é o histórico da sua família que impede você de ter uma transformação de vida. Porque você precisa ser parecido com a sua família, às vezes com as maldades da sua família, às vezes com as distorções da sua família. Você precisa se encaixar porque afinal é a sua família. E às vezes você não consegue abandonar aquilo que são vícios, aquilo que são pensamentos, sentimentos, comportamentos, índoles que fazem parte da sua família. E eu não sei se vocês sabem, mas a época em que há a maior incidência de pessoas voltando para o alcoolismo, para as drogas e de suicídio é no final do ano. Vocês sabiam disso ou não? É onde aumenta muito
o número dos casos assim. Por que aumenta? E aí o pessoal começou a fazer as pesquisas. Porque é quando muitas pessoas voltam a ter contato com a família. E a própria família adoece aquela pessoa. Isso é forte da gente pensar. Eu conheço uma mulher, foi professora da Ellen, que trabalhou numa das maiores clínicas de recuperação lá de São Paulo. E eu não sei se ela ou alguém lá da clínica foi um dos responsáveis por essa pesquisa. E ela falou assim, é alarmante o número de como a pessoa está bem 1 ano e meio, 2, quando ela volta a ter contato com a família, ela recai. Ela fica ruim. Então a gente precisa entender que muitas vezes o histórico familiar, aquilo que aconteceu no passado, amarra nossas vidas até hoje. Isso não pode, a gente não pode mais tratar isso como se não existisse, porque isso é uma das nossas características brasileiras também. A gente se entende como um indivíduo solto aqui. Tipo, eu sou por mim mesmo, é minha cabeça, nada me influencia. Mentira. Não é verdade. Não é verdade. A gente acha que a gente não é influenciado, que a gente toma as nossas próprias decisões, que cada cabeça é uma sentença, que eu sei o que eu penso, sei o que eu falo. Não é. E se você não enxergar isso, você não vai conseguir mudar. Porque muitas vezes aquilo que você está fazendo, você faz só porque é um hábito que você aprendeu com a sua família. Só porque é um hábito que foi perpetuado de geração em geração e você aprendeu a viver daquela maneira e você continua vivendo assim. E Jesus, mesmo te chamando, ele fala, eu sei de onde você veio. Eu sei de onde você veio. Eu conheço a sua origem. E isso não é motivo para eu não transformar a sua vida. Não importa de onde você veio. O que importa é o que Jesus vai fazer e vai te dar uma nova história. O segundo ponto muito importante. Você precisa entender que Jesus sabe quem você é. Por mais que muitas vezes você tente disfarçar. Você tente disfarçar a sua fé, você tente disfarçar a sua coragem, você tente disfarçar que você é bonzinho, você tente disfarçar que você é uma pessoa sábia, uma pessoa do bem, uma pessoa de valores. Jesus sabe quem você é. E mesmo sabendo quem você é, Ele não te jogou fora. Há um espírito de descarte no meio da igreja, em que você é bem-vindo enquanto você é útil, e a partir do momento que você não é útil, você é simplesmente jogado fora. Quando você não consegue mais performar na igreja, quando você não consegue mais performar para Jesus, quando você não consegue mais fazer as coisas para Deus, Deus simplesmente pega você, descarta, joga fora e pega um outro novinho, pega uma outra novinha que tem bastante lenha para queimar. Isso é uma coisa maligna e satânica que nós carregamos na igreja. Porque Jesus não vê a gente como meros trabalhadores. Jesus fez a gente ser da família dele. E um pai que ama seu filho não descarta seu filho. É simples assim. É simples assim. Você tem um filho lá, filho é bom, filho é legal, ele é estudioso, ele trabalha, ele ajuda em casa, ele é respeitoso, tá tudo certo. Aí ele sofre um acidente, ele fica impossibilitado. Você vira para o seu filho e fala assim, agora que ele não serve mais para nada, eu vou jogar ele fora, vou colocar ele em qualquer lugar, eu vou arrumar outro filho para mim. Você faz isso com seu filho? Não faz. Porque filho não tem a ver com utilidade. Tem a ver com amor, tem a ver com valor, tem a ver com relacionamento. E é assim que Deus vê a gente, é assim que Deus trata com a gente. Você não é descartável. Mas porque a gente sente que a gente é descartável, a gente tem muita dificuldade de ser sincero com Deus. A gente tem muita dificuldade de expor para o Espírito Santo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está passando. Então muitas vezes você está lá orando e você fala, não, mas eu tenho fé que tudo vai dar certo. E é mentira. E você não consegue falar assim, Deus, eu acho que não vai dar certo, eu nem confio mais em Ti. Eu acho que você não me ama, eu acho que você esqueceu de mim. A gente não tem coragem de falar isso. Porque vai que eu falo e Jesus descobre. Vai que Ele descobre que eu não tenho tanta fé assim. Você não tem coragem de chegar lá no seu quarto e orar e falar assim, Deus, eu não amo mais a minha esposa. Eu não amo mais o meu marido.
Deus, eu estou com raiva do meu filho, e se eu pudesse eu jogava ele na parede, eu só não jogo porque ele é mais forte que eu. Eu estou com raiva. Jesus, se eu pudesse eu matava essa pessoa. A gente não faz esse tipo de oração. A gente é santo demais para fazer esse tipo de oração. Só que essas orações inclusive estão na Bíblia. Quando a gente olha lá o livro de Salmos, quando a gente olha a angústia dos reis, o clamor do povo, e eles rasgando o coração deles, até quando, Deus, eu vou clamar e você não vai me ouvir? Até quando as lágrimas serão meu alimento? Os meus ossos estão secando, eu só como pó dia e noite, porque os meus inimigos se levantam contra mim, e o Senhor não faz nada. Até quando eu vou ser injustiçado? Eu só fiz o bem, eu só fiz aquilo que era certo, e o Senhor me abandonou. Isso é uma oração sincera. Isso é uma oração em que você rasga o seu coração para Deus. Mas a gente não faz isso porque se a gente fizer, a gente sai de um padrão religioso. E se a gente sai desse padrão religioso, Deus descarta a gente. E se a gente não se comporta, se a gente não anda na linha, Deus olha para mim, Deus olha para você e fala assim, você não serve mais. Sai daqui. Você não tem fé. Você não tem fé. Esse é o problema dessas igrejas e desses cultos e dessas pregações que fala que você tem que viver em vitória e determinando em fé e andar sobre as águas e você tem que determinar e não pode vacilar porque Deus está com você, Ele vai te capacitar, porque ninguém tem essa fé, ninguém tem essa fé. E o cara que prega aqui tem que estar mentindo ou está contando uma parte da verdade. Irmão, se Davi não teve essa fé, se João Batista não teve essa fé, se Pedro não teve essa fé, se todo mundo vacilou na fé, por que eu vou achar que eu não vou? Se era para eu não ter vacilado, eu ia ter escrito uma parte da Bíblia. Primeira ação de não, está escrito lá. Aqui. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas. Aleluia. Ou escreveria Coríntios, né? A gente não tem coragem de ser humano diante de Deus. Gente, qual que foi a pessoa mais importante que já pisou nesse mundo aqui? Vamos ver se todo mundo acerta. Jesus. E qual foi a oração que Jesus fez antes de ser crucificado? Vocês lembram? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Está pesado demais. Eu não quero mais passar por isso. Está muito difícil. Mas seja feita a tua vontade. Jesus expôs a fraqueza dele. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você saiba que enquanto você tenta enganar a Deus, fingindo ser uma pessoa que você não é, Deus sabe quem você é e Ele te aceita mesmo assim. Ele te aceita. Ah, então, mas você quer dizer que então Deus me aceita do jeito que eu sou? Sim, porque Ele quer levar você para a última frase aqui, ó. Eu sei quem eu vou fazer você ser. Não é para você ficar como você está. Não é porque Deus me aceita do jeito que eu sou, então está tudo certo. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que na realidade da sua dureza de coração, das suas dúvidas, dos seus pecados, dos seus erros, da mesma maneira que Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, você é instável, você é um caniço chacoalhado pelo vento, você é impetuoso, eu farei de você uma rocha e sobre ela edificarei a minha igreja. Não importa quem você é, Pedro, o que importa é que o que eu farei em você. Não importa quem você é ou quem você foi, o que importa é o que Jesus vai fazer em você. Você está entendendo isso, não? Isso que é o importante. É a gente tirar os olhos de nós, é a gente colocar os olhos em Jesus e falar, Jesus, eis-me aqui, rendido estou, faz em mim o teu querer. Só que tem um problema que eu acho que é onde a maioria das pessoas sabota ou aborta a sua transformação, a sua conversão, muitas vezes até a sua salvação. É porque quando Jesus quer transformar a gente, Ele quer transformar a nossa identidade.
E mexer na identidade é o pior lugar que alguém pode mexer. Por pior que seja a sua identidade. Por pior que seja a sua identidade. Durante muitos anos, eu trabalhei com jovens viciados e levando eles para recuperação, clínica de recuperação. Durante muitos anos essa foi a minha rotina. E é interessante porque passa um tempo, o cara já está tão acostumado a ser o Zezinho da Pedra, o Fernandão do Pó, o Ronaldo louco, que ele não consegue se ver, vira parte da identidade dele. Ele não consegue se ver, se tira a pedra dele, se tira o pó dele, se tira a maconha dele, se tira a cerveja dele, quem que ele se torna? E muitas vezes ele retorna porque ele quer buscar a identidade dele. Eu sou o Zé da Pedra, eu sou o Fernando Maconha, eu sou o fulano de tal, eu sou, faz parte da minha identidade. Da mesma maneira, tem mulheres que se submetem a casamentos que são um verdadeiro inferno, onde ela é agredida, onde ela é traída, onde ela é abusada, mas ela faz parte da identidade dela. Tadinha, fulana é tão boazinha, olha o que ela aguenta. Nossa, mas fulana é uma mulher de fé, olha o que ela passa com aquele marido cafajeste que não vale nada. Se ela sai desse casamento, ela para de ser a fulana boazinha, de fé e que sustenta tudo por amor. Se o José, tadinho do José, tão bonzinho, vamos ajudar ele com uma cesta básica, vamos ajudar ele, um paga a conta de luz, outro paga não sei o quê, porque ele é tão bonzinho, o dia que esse Zé começa a crescer e prosperar, ele para de ser o tadinho bonzinho que todo mundo ajuda. Aí ele fala, se eu parar de ser o tadinho bonzinho, quem que eu vou ser? Se o João, ele é grosseiro, ele é violento, ele é do bigode grosso, ele coça o saco na frente dos outros, ele bate na mesa e todo mundo tem que obedecer ele. Se ele parar de ser grosseiro, controlador, se ele parar de ser uma pessoa que impõe o medo nos outros, quem que essa pessoa vai ser? Ele perde a identidade dele. E quando a pessoa perde a identidade, ela recua. Porque ela não sabe quem ela vai ser. O cara foi grosso, ele foi um cavalo a vida inteira. Ele só sabe viver assim. O cara foi um tadinho, um coitadinho. Há 50, 40 anos, todo mundo tem dó dele. Quem ele vai ser se ele não for isso? Ela é uma mulher sem vergonha. Ela é fofoqueira. Ele é um cara malandro. Ele é um religioso. A coisa mais difícil que tem é a pessoa mudar a identidade dela. Por pior que seja. Por pior que seja. Quer ver? Eu vou contar para vocês uma história para ver se eu ilustro melhor essa situação. Eu voltei para o jiu-jitsu depois de 17 anos sem lutar. Eu nunca fui bom em nenhum esporte, assim. Eu sou meio ruim em tudo, sabe? O esporte de luta foi onde eu fiquei, foi dos melhores, assim. No boxe, eu era um cara razoável. E no jiu-jitsu, assim, nunca fui dos top, mas estava ali no meio, entre os caras bons ali, né? Do meio para cima ali, era um esporte que eu me dei melhor. E aí eu voltei a treinar, e lesionado, e machucado, muito pesado, tá bom. Aí comecei a pegar o ritmo de treino de novo, e comecei a lutar bem. E chegou uma época que eu travava lutando. Minha mente travava, assim, ó. E aí isso começou a me incomodar e eu marquei consulta com a minha psicóloga, né? Falei, amor, não sei o que está acontecendo. Quem não sabe, eu sou casado com uma psicóloga, né? Por favor. E eu falei, não sei o que está acontecendo, eu tô travando, tá vindo uma fumaça cinza na minha cabeça na hora que eu tô lutando. E eu tô me perdendo, eu tô apanhando de uns caras nada a ver, e aí eu fico com raiva, porque eu sei que eu bato nos caras e eu tô apanhando e tal.
Aí ela virou para mim e falou assim, sabe o que é? Você tem uma necessidade muito grande de ser bonzinho. E você entende que se você começar a vencer, as pessoas vão parar de gostar de você. E por isso que quando você está lutando, a sua cabeça trava. Só que isso não é um reflexo só do tatame. Isso é um reflexo que você viveu muito tempo na sua vida. Faz parte da sua identidade você ser bonzinho. E você precisa mudar isso. Eu falei, gente, mas eu te pago para escutar coisas assim, né? Achei que você ia falar, ai meu amor, tadinho de você, vem aqui, não é assim, eu vou lá bater naqueles meninos. Não, ela me deu uma chamada. E aí, depois disso, né, ela foi me ajudando a entender algumas coisas. Fazer parte da minha identidade, ser bonzinho, fez eu fazer muita coisa ruim para as pessoas, porque eu precisava ser bonzinho. Fez eu me colocar em situações que eu não tinha que entrar porque eu tinha que ser bonzinho. Fez eu ser omisso com pessoas que estavam sendo injustiçadas e prejudicadas e eu não tinha coragem de defender essas pessoas porque eu precisava ser bonzinho. Fez eu fazer coisas erradas porque eu tinha que ser bonzinho. E aí nesse dia, né, depois a gente conversando e se aprofundando no assunto, eu vi assim, quanta coisa maligna eu fiz porque eu tinha que ser bonzinho. Ah, ele é tão bonzinho. Ah, mas você é tão bonzinho, né, Denão? E para mim foi muito difícil ter que largar essa parte da minha personalidade, de ter que ser bonzinho. Lá no tatame eu só enxerguei isso, mas quando eu comecei a olhar para trás, foi uma marca na minha vida de muitos e muitos e muitos anos. E hoje eu vejo muitas coisas que eu passei, muitas coisas que eu vivi, que eu não precisava ter passado e vivido se eu não tivesse que ser bonzinho. Se eu simplesmente olhasse para uma pessoa e falasse, aqui não, você vai parar de fazer isso agora, porque isso eu não aceito mais. Ixi, um monte de problema eu não teria passado. Mas fazia parte da minha personalidade. Ah, ele é tão bonzinho, né? Se eu fizer tal coisa eu vou parar de ser de Deus, eu vou parar de ser visto como um homem de Deus, eu vou parar de ser visto como um bom menino, eu vou parar de ser visto como alguém que faz o bem. E isso durante muito tempo foi uma trava na minha vida. Vocês estão entendendo como é difícil a gente mudar algumas coisas? Porque a gente fala assim, faz parte de mim. Eu sou assim. E se eu parar de ser assim, quem que eu vou ser? Se eu parar de ser nervosão, bravão, ignorante, quem que eu vou ser? Se eu parar de ser pobre, quem que eu vou ser? Estou tão acostumado a ser pobre, a falar que a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Estou tão acostumado a isso. Estou tão acostumado a sofrer, a ser coitadinho. Estou tão acostumado a mandar. Só que Jesus ele quer mudar a nossa vida para que a gente não seja mais assim. Vamos lá, vamos dar uma fofocada na vida de Pedro aqui. Olha as coisas que Pedro fez. Pedro ele deixou tudo para seguir Jesus. Ponto positivo. Pedro andou sobre as águas. Ponto positivo. Pedro afundou depois de andar sobre as águas, né? Ponto negativo. Confessa que Jesus é o Cristo do Deus vivo. Ponto positivo. E logo depois é chamado de Satanás por Jesus, né? Ponto negativo. Quando Jesus mais precisava dele, ele dormiu no Monte das Oliveiras. Ponto negativo. Ele corta a orelha do Malco, ele era corajoso, em Jesus ninguém encosta, foi lá e cortou a orelha do homem. E aí depois nega Jesus, porque uma cozinheira falou para ele, você estava com ele, não estava? Não, nunca vi esse cara, e começou a xingar Jesus. Ele correu para o túmulo do vazio, quando escutou a ressurreição, saiu correndo com João para ver o túmulo vazio, mas depois ele volta a pescar, ele volta para a velha vida dele, como se Jesus não tivesse ressuscitado. E aí ele é curado por Jesus, quando Jesus fala, Simão, filho de João, olha até arrepiei de falar isso agora, olha que coisa, quando antes de Pedro negar Jesus, Jesus fala assim, Simão, o diabo, Satanás, ele veio te atentar, e eu veio te peneirar como trigo, e eu intercedi por ti para que a tua fé não desfaleça. Simão, o homem, o velho homem, o antigo homem. E aí quando Jesus fala, olha Pedro isso, Pedro aquilo, quando Jesus vai conversar com Pedro, ele fala, Simão, filho de João, tu me amas?
Ele não fala, Pedro, tu me amas. Ele fala, Simão, aquele que eu conheço a história. Filho de João, aquele que eu conheço a história. Você me ama? E aí ele começa um processo de cura daquele velho homem inseguro, explosivo, que negou Jesus. E aí Jesus então cura a vida dele, não desqualificando a história de Simão. Isso é muito interessante porque a gente não vai virar homem de ferro e mulher maravilha. A gente vai continuar sendo de carne e osso e Jesus vai continuar respeitando a nossa história e curando as nossas feridas. Ele foi o primeiro a pregar no Pentecostes. Ele curou muitos enfermos e doentes, até a sombra dele curava. Ele defende Cristo diante do Sinédrio, que era a esfera, era o STF, né, de Jerusalém. Prega Jesus para os gentios, quando isso era proibido, porque os judeus, eles eram detentores da fé. Ele defende a salvação pela graça em Jerusalém, diante dos apóstolos, diante dos judeus. E depois ele se afasta dos gentios, porque ele ficou com medo dos judeus, e aí ele é repreendido por Paulo. Esse aqui é o Pedro. Esse aqui é o Pedro. Esse aqui foi a pessoa que Jesus escolheu para começar a edificação da igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Um homem maluquinho, cheio de falha, cheio de altos e baixos, como eu e você. Então você não precisa esperar ser perfeito. Você não precisa esperar que você nunca mais vai errar ou falhar. O que você precisa entender aqui não é sobre você, mas é sobre quem Jesus vai fazer você ser. É sobre o que Cristo vai fazer na sua vida. E eu queria que você começasse o ano pensando nisso. Eu queria que você começasse o ano permitindo que Jesus transformasse seu nome. Talvez Ele queira mudar você da mulher chata e irritada para a mulher bondosa e feliz. Do homem grosso e ríspido para o homem gentil e amoroso. Do homem fraco e coitadinho para o homem corajoso e de valor. Da mulher oprimida e abatida para a mulher que é feliz e corajosa. Deus quer mudar o seu nome, Deus quer mudar a sua identidade, Deus quer mudar a sua vida. Jesus deseja fazer isso com cada um de nós. Ah, Adenão, mas como você sabe? Porque a palavra diz, e olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos nunca mais serão confundidos. Olhe para Jesus, não é para você que você tem que olhar. Não é para você e falar, eu não consigo. É olhe para Jesus e fala, Jesus, eu me entrego nas tuas mãos para que o Senhor faça a obra de transformação em mim. E aí você só precisa ter coragem de deixar Deus mudar a sua identidade. Só precisa ter coragem de ser uma nova pessoa. Assim como o nosso glorioso irmão Pedro deixou. Amém, gente? Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Hoje você precisa refletir sobre isso. Em que você precisa deixar com que os olhos de Jesus, aqueles que são como chamas de fogo, e comece a queimar o seu coração e a sua mente. Você precisa ter coragem de se desapegar de quem você é. Você é bonzinho, você é grosseiro, você é violento, você é omisso, você é uma mulher fofoqueira, você é o rico que manda em tudo, inteligente mais que todos, você é a burrinha, a pobrezinha que não serve para nada, você é a mulher que sofre e todo mundo tem pena, você é o marido que é humilhado e pisado e suporta tudo por amor. Está na hora de você abandonar tudo isso e falar, Jesus,
Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. E sim, é sobre mudar a sua identidade. É sobre mudar quem você é. A ponto das pessoas perguntarem o que aconteceu. O que aconteceu? Algumas vezes a mudança vai ser para cima, outras vezes a mudança vai ser para baixo. Nossa, mas você era tão boazinha, por que você não vai mais fazer isso que eu estou falando para você fazer? Porque eu parei de ser boazinha. Nossa, mas você vai me tratar assim agora? Sim, eu não vou mais sustentar você. Porque está na hora de você se sustentar sozinho. Não, mas você tem que ser submissa. Eu não sou submissa a um homem que me maltrata, me trai e me agride. Jesus não mandou eu fazer isso. Nossa, mas você ajudava tanta gente. Eu ajudava não, eu comprava elas com meu dinheiro. E Jesus está mudando o meu coração. Nossa, mas você era tão grosseiro, tão corajoso. Não, não era corajoso. Eu queria humilhar as pessoas por causa da minha força. E agora eu não sou mais assim. Eu não sei, talvez você seja uma montanha que está muito para cima e Deus vai ter que colocar para baixo. Talvez você seja um buraco que está muito fundo e Jesus vai ter que colocar para cima. Foi isso que João Batista disse que Jesus ia fazer. Mas não tenha medo de mudar a sua identidade. Não tenha medo de deixar Jesus mudar você. Não, mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o meu histórico. Eu não sei, mas Jesus sabe. Simão, filho de João, sei a sua história, sei quem você é, sei o que aconteceu, sei o que você fez, mas eu vou mudar o seu nome. A cruz tem poder de apagar todo o mal, e eu acredito nisso do fundo do meu coração. Eu acredito nisso do fundo do meu coração. Mas eu também acredito que Jesus ele está à porta e bate. E Ele vai mudar o coração de quem permitir que Ele entre. Eu não estou falando de aceitar Jesus nos termos que você conhece. Estou dizendo de abrir o coração mesmo para que Jesus mude a sua identidade. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença nessa manhã. E cada um aqui com a necessidade de ter um encontro diferente contigo. Alguns precisam subir enquanto outros precisam descer. Alguns precisam ser reconstruídos enquanto outros precisam ser quebrados. Alguns precisam ter coragem enquanto outros precisam de mansidão. Alguns precisam se posicionar enquanto outros precisam amolecer. Cada um tem uma necessidade diferente, mas o Senhor olhou, Deus, para cada um dos seus discípulos de maneira diferente. A cada um tratou de maneira diferente. E eu peço que isso esteja acontecendo aqui, nessa manhã, em nome de Jesus. Durante esse ano, que nós aprendamos a assumir uma nova identidade. Uma identidade regenerada, sarada, curada, tratada, liberta. Ou uma identidade que não carrega mais os laços familiares, as tradições familiares que são nocivas e malignas, mas que através do novo nascimento, através de Cristo Jesus, novos comportamentos, novos sentimentos, novos pensamentos, novas atitudes começam a nascer e começam a brotar. Que a nossa identidade seja transformada e não seja mais moldada pelos padrões que acontecem na nossa época, mas que sejam moldadas pelo caráter de Cristo em nós. Dê para a gente coragem, Deus, de abandonar a nossa identidade deformada, feita conforme o pecado, conforme o egoísmo, conforme a maldade. E dê para a gente coragem para falar: Jesus, muda a minha vida, muda o meu coração. Mesmo com meus erros, com os meus defeitos, com os meus problemas, eu quero a identidade que vem de Ti, eu quero a transformação que vem de Ti, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Essa é a oração que nós queremos fazer para esse ano. Que esse ano a gente comece, a gente inicie dispostos a uma transformação interna de pensamento, de sentimento, algo que vai transformar a nossa vida e produzir frutos. Frutos para a eternidade, frutos para as pessoas que estão ao nosso redor, frutos para a nossa vida. O Espírito Santo dentro de nós, nos enchendo de amor, de alegria, de paz, de coragem, de bondade, de força, de benignidade, de fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Eu peço que o Senhor esteja nos ajudando e transformando a nossa vida. Assim como o Senhor fez com Pedro, com Paulo, como o Senhor fez com Tomé, como o Senhor fez com Abraão, com João Batista, homens como nós, cheios de qualidades, cheios de defeitos, e que o Senhor transformou para a tua glória e pela tua bondade. Faz isso com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Concordamos com isso, amém ou não?